E se eu te contasse que um menino que nasceu numa favela de São Paulo, que trabalhava numa padaria aos 12 anos de idade e estudava com livros achados no lixo, conseguiu se tornar um dos arquitetos mais respeitados do Brasil? Você acreditaria que isso é possível? Hoje você vai conhecer a história real de Rafael, um homem que provou que não importa de onde você vem, mas sim para onde você está indo. Uma história que vai te emocionar e te inspirar a nunca desistir dos seus sonhos. Antes de começarmos, me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. E se essa história pode te inspirar, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como essa. Agora prepare o coração, porque a jornada de Rafael vai te mostrar que limites existem apenas na nossa mente. Rafael nasceu numa pequena favela na periferia de São Paulo, onde o som dos tiroteios se misturava com o barulho dos trens que passavam de madrugada carregando esperanças e sonhos para destinos que ele ainda não conhecia. Era o ano de 1995, e a comunidade do Capão Redondo vivia seus dias mais difíceis, com o desemprego crescente e a violência urbana se intensificando a cada mês que passava. A casa onde Rafael veio ao mundo tinha apenas 2 cômodos, um quarto onde dormiam ele, os pais e 2 irmãos menores em beliches improvisados com tábuas e colchões doados, e uma sala que servia também de cozinha, onde um fogão de 2 bocas disputava espaço com uma geladeira pequena e barulhenta que sua mãe havia comprado no fiado, depois de 2 anos juntando moedas num pote de margarina. Filho de Maria das Graças, uma mulher nordestina de mãos calejadas e coração imenso, que havia chegado a São Paulo aos 17 anos fugindo da seca e da fome no interior de Pernambuco, Rafael cresceu ouvindo as histórias de perseverança que sua mãe contava durante os serões em família. Maria trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes, às segundas, quartas e sextas na mansão da família Oliveira no Morumbi, onde ganhava um salário mínimo e meio para limpar 40 cômodos, às terças e quintas na casa da Dona Helena, uma viúva rica que morava sozinha num sobrado de 3 andares no Jardim Paulista e que tinha o costume de contar os produtos de limpeza para ter certeza de que nada havia sumido, e aos sábados na residência dos Silva, um casal de médicos que tinham 3 filhos pequenos e pagavam apenas meio salário mínimo, mas permitiam que Maria levasse para casa os restos de comida que sobravam da semana. João Batista, pai de Rafael, era um homem de temperamento difícil que carregava nas costas não apenas sacos de cimento e tijolos, mas também o peso de uma vida que não havia saído como planejara. Pedreiro de formação e coração, João havia chegado a São Paulo cheio de sonhos nos anos 80, acreditando que na cidade grande conseguiria construir não apenas casas e prédios, mas também um futuro próspero para sua família. A realidade, porém, se mostrou bem mais dura do que imaginava. O trabalho era incerto, aparecia de forma irregular, e nos períodos de desemprego João encontrava no álcool uma forma de amenizar as frustrações e a sensação constante de impotência diante das dificuldades financeiras que a família enfrentava mês após mês. Desde muito pequeno, Rafael demonstrou uma curiosidade imensa pelo mundo ao seu redor. Enquanto outras crianças de sua idade se contentavam em brincar com carrinhos de lata ou bonecos improvisados com garrafas plásticas, Rafael passava horas observando os prédios em construção no bairro, fascinado com a forma como estruturas complexas surgiam do chão através do trabalho coordenado de dezenas de homens que pareciam saber exatamente o que estavam fazendo a cada momento. Ele fazia perguntas que surpreendiam até mesmo os adultos: por que aquela parede não cai? Como eles sabem quantos tijolos vão precisar? Por que algumas casas duram muito tempo e outras desabam na primeira chuva forte? Aos 8 anos, Rafael já havia assumido responsabilidades que muitas crianças de classe média só conheceriam na adolescência. Acordava às 6 da manhã para preparar café e pão com margarina para os irmãos menores, Carlos de 6 anos e Ana de 4, antes de todos saírem para suas respectivas atividades, Carlos para a escola municipal do bairro, Ana para ficar com a vizinha Dona Conceição que cuidava de várias crianças em troca de uma pequena quantia mensal, e Rafael para suas próprias aulas na escola estadual Professor Antônio Firmino de Proença, um prédio cinza de 2 andares que atendia mais de 2.000 alunos. Em 3 turnos diferentes e onde a falta de professores era um problema crônico que resultava em salas superlotadas e greves frequentes. Mesmo com todas as dificuldades e responsabilidades precoces, Rafael mantinha um rendimento escolar que chamava a atenção de seus professores.
Ele tinha uma facilidade natural para a matemática que se manifestava não apenas nas provas, mas também na forma como conseguia ajudar sua mãe a fazer as contas do orçamento doméstico, calculando mentalmente quanto faltava para completar o dinheiro do aluguel ou quantos quilos de arroz eles poderiam comprar com o troco das compras da semana. Esta habilidade com números se estendia também para uma percepção espacial excepcional. Rafael conseguia visualizar mentalmente como os móveis da casa ficariam melhor distribuídos para otimizar o espaço, ou imaginar modificações nas construções do bairro que as tornariam mais funcionais e bonitas. Foi nessa época, carregando a responsabilidade prematura de cuidar dos irmãos e ajudar nas tarefas domésticas, que Rafael começou a desenvolver os primeiros traços da personalidade que o acompanhariam pelo resto da vida, uma determinação férrea de nunca se entregar diante das dificuldades, uma capacidade impressionante de encontrar soluções criativas para problemas complexos, e uma sensibilidade especial para compreender as necessidades das pessoas ao seu redor, características que mais tarde se tornariam fundamentais em sua trajetória profissional e pessoal. Aos 12 anos, Rafael enfrentou o primeiro grande teste de sua determinação quando seu pai João foi preso durante uma briga de bar que terminou com um homem hospitalizado e uma acusação de lesão corporal grave que poderia resultar em anos de cadeia. A prisão aconteceu numa sexta-feira à noite, depois de João ter bebido mais que o costume para esquecer que havia ficado 3 semanas sem conseguir trabalho, período durante o qual a família havia sobrevivido apenas com a renda de Maria e algumas doações de vizinhos que se solidarizavam com a situação da família. A notícia chegou até Maria através de Severino, um amigo de João que havia presenciado a briga e conseguirá fugir antes da chegada da polícia. Era quase meia-noite quando Severino bateu na porta da casa da família Silva, acordando Rafael que dormia no sofá da sala. Ele havia cedido sua parte da beliche para Ana, que estava com febre alta havia 3 dias. Dona Maria, o João está preso, disse Severino com a voz embargada. A coisa foi feia, Dona Maria. Muito feia mesmo. Maria recebeu a notícia em silêncio, como se já estivesse esperando por ela há anos, e apenas pediu para Severino explicar exatamente o que havia acontecido e onde seu marido estava detido. Com João preso, a situação financeira da família, que já era precária, se tornou desesperadora. Maria precisou trabalhar ainda mais horas para tentar compensar a falta da renda incerta mais necessária que João trazia com seus trabalhos esporádicos na construção civil. Ela conseguiu um quarto emprego, limpando um pequeno escritório de contabilidade 3 vezes por semana durante a madrugada, entre 2 e 5 da manhã, trabalho que pagava apenas R$ 100 por mês, mas que fazia diferença no orçamento apertado da família. Para conseguir chegar ao escritório, que ficava no centro da cidade, Maria pegava 2 ônibus e caminhava 4 quarteirões no escuro, sempre com medo, mas determinada a garantir que seus filhos não passassem necessidades ainda maiores. Rafael, percebendo a situação desesperadora da família, tomou uma decisão que mudaria completamente sua rotina e seus planos de futuro. Abandonaria alguns dos seus estudos para trabalhar período integral e ajudar no sustento da casa. Ele havia conseguido um emprego numa padaria do bairro, onde trabalharia das 5 da manhã às 2 da tarde, ganhando meio salário mínimo para limpar fornos, organizar estoques e ajudar no atendimento aos clientes. O trabalho era pesado para um menino de 12 anos, mas Rafael estava determinado a fazer sua parte para que a família sobrevivesse àquela crise. Foi nesse momento crítico que apareceu em sua vida professor Eduardo Mendonça, um homem de 52 anos que havia crescido no mesmo bairro de Rafael e que conhecia intimamente as dificuldades que as famílias da região enfrentavam. Eduardo havia conseguido se formar em matemática através de muito esforço e sacrifício, estudando à noite depois de passar o dia trabalhando numa fábrica, e agora dedicava sua vida a educar crianças e jovens da periferia, sempre acreditando que a educação era a única ferramenta capaz de quebrar o ciclo de pobreza que afetava gerações inteiras de famílias trabalhadoras. Eduardo havia notado Rafael durante as aulas de matemática não apenas pela facilidade que o menino demonstrava com números e cálculos, mas principalmente pela forma como ele prestava atenção mesmo quando estava claramente preocupado com problemas familiares ou quando chegava à escola com sinais evidentes de cansaço e fome. Este menino tem algo especial, pensava Eduardo sempre que via Rafael resolvendo exercícios complexos com uma naturalidade que impressionava até mesmo professores mais experientes. Ele não pode se perder no meio dessas dificuldades todas.
Quando Eduardo soube da prisão de João e da decisão de Rafael de abandonar os estudos para trabalhar, ele tomou uma atitude que mudaria completamente a trajetória do menino. Procurou Maria numa quinta-feira à noite, quando ela estava voltando do seu trabalho na casa de Dona Helena, e propôs um acordo que parecia impossível. Ele daria aulas particulares gratuitas para Rafael aos sábados e domingos, ensinando não apenas matemática avançada mas também física, química e outras matérias que seriam fundamentais para o futuro acadêmico do garoto. Em troca, Rafael teria que prometer nunca abandonar completamente os estudos, mesmo que precisasse trabalhar para ajudar a família. Dona Maria, disse Eduardo com uma convicção que comoveu a mãe de Rafael, seu filho tem um talento que eu só vi algumas vezes na minha vida. Ele pode ir muito longe, pode ter um futuro completamente diferente de tudo isso aqui. Mas precisa continuar estudando, precisa ter uma chance. Maria, com lágrimas nos olhos, aceitou a proposta mesmo sabendo que isso significaria abrir mão de uma parte da renda extra que Rafael poderia trazer para casa. Professor, disse ela, eu faço qualquer sacrifício pelo futuro dos meus filhos. Se o senhor acredita no Rafael, eu também acredito. Assim começou uma das parcerias mais importantes da vida de Rafael. Todos os fins de semana, ele caminhava 40 minutos até a casa simples de professor Eduardo, carregando um caderno velho e alguns lápis emprestados da escola, determinado a absorver cada palavra, cada explicação, cada oportunidade de aprender algo novo que pudesse ajudá-lo a construir o futuro com o qual sonhava todas as noites antes de dormir. Durante os 2 anos seguintes, Rafael desenvolveu uma rotina que testava os limites de sua resistência física e mental, mas que também o aproximava cada vez mais do sonho que começava a tomar forma em sua mente e coração. Acordava às 4:30 da manhã para trabalhar na padaria do seu Joaquim, onde havia se tornado uma peça fundamental da equipe apesar da idade. Suas responsabilidades incluíam não apenas limpar fornos e organizar estoques, mas também ajudar na produção de pães, calculando proporções de ingredientes com uma precisão que impressionava até mesmo padeiros experientes. Este menino tem cabeça para números, dizia seu Joaquim para os clientes. Nunca vi ninguém tão novo entender tão bem de medidas e quantidades. Depois do trabalho na padaria, Rafael corria para casa, tomava um banho rápido e seguia para a escola, onde frequentava as aulas do período da tarde. Mesmo cansado pelo trabalho matinal, ele mantinha sua atenção concentrada em todas as disciplinas, mas era durante as aulas de matemática e física que seus olhos brilhavam de verdade. Os professores começaram a perceber que Rafael não apenas entendia os conceitos apresentados, mas também conseguia fazer conexões que poucos alunos de sua idade conseguiam estabelecer. Quando estudavam geometria, por exemplo, Rafael visualizava mentalmente as aplicações práticas daqueles cálculos na construção civil, lembrando-se das observações que fazia nos canteiros de obras onde seu pai trabalhava. Os fins de semana na casa de professor Eduardo se tornaram o momento mais esperado da semana de Rafael. Eduardo havia transformado um pequeno cômodo da sua casa numa sala de estudos improvisada, com uma mesa de madeira onde cabiam 2 cadernos abertos, uma estante com livros didáticos que ele havia colecionado ao longo dos anos, e cartazes com fórmulas matemáticas e diagramas de física colados nas paredes. Era nesse ambiente simples mas acolhedor que Rafael descobria novos universos de conhecimento a cada encontro. Eduardo não se limitava a ensinar o conteúdo tradicional das disciplinas escolares. Ele havia percebido o fascínio de Rafael por construções e começou a introduzir conceitos relacionados à arquitetura e engenharia civil de forma gradual e natural. Trouxe da biblioteca municipal alguns livros sobre história da arquitetura, revistas especializadas em construção civil que conseguia com conhecidos da área, e até algumas plantas baixas de projetos reais que havia obtido através de contatos profissionais. Rafael absorvia tudo com uma voracidade impressionante, fazendo perguntas cada vez mais sofisticadas e demonstrando uma compreensão intuitiva de conceitos complexos. Professor, disse Rafael numa tarde de domingo, depois de passar horas estudando sobre resistência de materiais, eu quero construir casas bonitas e seguras para pessoas como a gente. Quero fazer projetos que mostrem que pobre também merece morar bem. Eduardo sorriu, reconhecendo na fala do menino a mesma paixão que havia motivado sua própria dedicação à educação. Rafael, respondeu o professor, você tem tudo para se tornar um arquiteto excepcional. Mas o caminho vai ser longo e muito difícil. Você está preparado para isso?
Foi aos 14 anos que Rafael teve sua primeira experiência real com um escritório de arquitetura, quando o professor Eduardo conseguiu arranjar uma visita ao local de trabalho de Carlos Mendes, um arquiteto amigo que havia estudado com ele na universidade e que agora mantinha um pequeno escritório no centro da cidade. A viagem até o escritório foi uma aventura para Rafael, era a primeira vez que ele saía do seu bairro para algo que não fosse trabalho ou necessidade familiar. No trajeto de ônibus e metrô, Rafael observava tudo com atenção redobrada, analisando os prédios, as estruturas urbanas, os espaços públicos, sempre com o olhar curioso de quem está começando a entender como uma cidade é construída e organizada. O escritório de Carlos era pequeno, mas impressionante aos olhos de Rafael, paredes cobertas de plantas arquitetônicas, maquetes de projetos em diferentes escalas, computadores com programas de design que pareciam mágicos na sua capacidade de transformar ideias em desenhos técnicos precisos. Carlos recebeu Rafael com carinho e paciência, explicando cada etapa do processo de criação arquitetônica, desde a conversa inicial com o cliente até a entrega da obra finalizada. A arquitetura, explicou Carlos, não é apenas desenhar prédios bonitos. É resolver problemas das pessoas, criar espaços que melhorem a vida delas, pensar em funcionalidade, estética, sustentabilidade e custo ao mesmo tempo. Rafael passou 4 horas no escritório, observando cada detalhe, fazendo anotações num caderno que havia levado especialmente para essa ocasião, e mostrando alguns dos seus próprios desenhos para Carlos. O arquiteto ficou impressionado com a qualidade dos trabalhos do menino, Eduardo. Este garoto tem um olho natural para proporções e uma sensibilidade espacial que é difícil de ensinar. Com dedicação e estudo, ele pode ir muito longe nesta profissão. Quando voltou para casa naquela tarde, Rafael estava transformado. Pela primeira vez na vida, ele havia visto de perto como seria possível transformar seu amor por desenhos e construções numa profissão real, numa carreira que poderia não apenas realizar seus sonhos pessoais, mas também contribuir para melhorar a vida de outras pessoas. Naquela noite, ele ficou acordado até tarde desenhando plantas de casas populares que fossem ao mesmo tempo bonitas, funcionais e baratas de construir, sonhando com o dia em que seus projetos se tornariam realidade. Aos 16 anos, Rafael enfrentou o período mais desafiador de sua vida quando uma combinação de circunstâncias familiares e pressões sociais quase o fez abandonar definitivamente seus sonhos acadêmicos. Seu pai João havia saído da prisão depois de cumprir 2 anos de pena, mas voltou para casa como um homem completamente diferente, mais amargo, mais viciado em álcool, e com uma revolta profunda contra o mundo que havia se tornado ainda mais intensa durante o período de encarceramento. As experiências traumáticas vividas na cadeia, somadas à humilhação de ter que depender financeiramente da esposa e dos filhos, transformaram João numa pessoa extremamente difícil de conviver. As brigas entre João e Maria se tornaram uma constante na pequena casa da família Silva. João não aceitava que Rafael perdesse tempo com desenhinhos e estudos inúteis ou quando poderia estar trabalhando em tempo integral para ajudar no sustento da família. Você acha que é melhor que seu pai? Gritava João durante as discussões que aconteciam quase todas as noites. Aceita logo que você é favelado como todos nós aqui. Para de sonhar com essas bobagens de arquiteto e vai trabalhar de verdade, como homem. As palavras do pai machucavam Rafael profundamente, não apenas pelo conteúdo agressivo, mas principalmente porque vinham de alguém que deveria ser seu maior apoiador. A situação se complicou ainda mais quando Maria foi demitida de um dos seus empregos na casa da família Oliveira, onde trabalhava há quase 10 anos. A patroa havia descoberto que Maria morava numa favela, informação que a faxineira havia escondido durante todos esses anos, inventando um endereço falso numa região mais nobre da cidade porque sabia que muitas famílias ricas se recusavam a contratar pessoas que vinham de comunidades periféricas. Eu não posso ter uma pessoa desse tipo trabalhando na minha casa, disse a patroa para Maria. E se ela trouxer bandidos para cá? E se ela estiver envolvida com drogas? Eu tenho filhos pequenos para proteger. Com a renda familiar reduzida drasticamente e as pressões de João aumentando a cada dia, Rafael se viu numa encruzilhada que definiria completamente seu futuro. De um lado, a necessidade real de trabalhar mais horas para ajudar no sustento da família, ou de outro, o sonho de continuar estudando e se preparar para tentar uma vaga na universidade.
Durante semanas, Rafael passou noites inteiras acordado, ouvindo os pais brigarem no quarto ao lado, sentindo o peso esmagador da responsabilidade familiar em seus ombros ainda jovens. Foi durante esse período de crise que Rafael tomou a decisão mais difícil e corajosa de sua vida até então. Com o apoio incondicional de sua mãe Maria, que sempre acreditara no potencial extraordinário do filho mais velho, ele aceitou a oferta da tia Rosa de se mudar para sua casa durante os últimos anos do ensino médio. Rosa era a irmã mais velha de Maria e havia conseguido construir uma vida ligeiramente mais estável trabalhando como costureira numa fábrica de roupas no ABC Paulista. Ela morava numa casinha simples mais arrumada num bairro um pouco melhor estruturado, onde Rafael poderia estudar com mais tranquilidade e se preparar adequadamente para os desafios acadêmicos que viriam pela frente. A mudança para a casa da tia Rosa foi emocionalmente devastadora para Rafael. Ele se sentia como se estivesse abandonando sua família no momento em que ela mais precisava dele, mesmo sabendo racionalmente que era a única forma de continuar perseguindo seus objetivos acadêmicos e profissionais. João se recusou a falar com o filho durante as semanas que antecederam a mudança, tratando-o com frieza e desprezo que cortavam como lâminas. "Vá embora mesmo, menino ingrato", disse João no dia da mudança. "Quando você descobrir que o mundo real é muito diferente dos seus sonhinhos bobos, não venha chorando de volta para cá." Maria, por sua vez, viveu a partida do filho com uma mistura de orgulho e tristeza que a acompanharia pelos meses seguintes. Na madrugada antes da mudança, ela acordou Rafael e conversou com ele durante horas, compartilhando suas esperanças, seus medos e suas certezas sobre o futuro que os aguardava. "Filho", disse Maria com lágrimas nos olhos, "eu limpo casa dos outros há mais de 20 anos sonhando com este dia. Sonhando que um dos meus filhos pudesse ter uma oportunidade de ser mais do que eu e seu pai conseguimos ser. Você é nossa esperança, Rafael. Você é o sonho que mantém esta família de pé." Na casa de Rosa, Rafael encontrou não apenas um ambiente mais tranquilo para estudar, mas também uma nova perspectiva sobre as possibilidades que a vida poderia oferecer. Rosa trabalhava duro na fábrica, mas conseguia manter uma rotina organizada, pagava suas contas em dia, e ainda sobrava dinheiro para pequenos prazeres como um cinema no fim de semana ou um livro novo de vez em quando. "Rafael", dizia Rosa, "você pode ter tudo isso e muito mais. Basta não desistir dos seus estudos e continuar acreditando em si mesmo." Com o ambiente familiar mais estável, Rafael intensificou seus estudos de forma impressionante. Manteve o trabalho na padaria durante o período da manhã, frequentava as aulas regulares à tarde, e estudava até altas horas da noite, sempre com o objetivo claro de conseguir uma vaga numa universidade pública para estudar arquitetura. As aulas com o professor Eduardo continuaram aos fins de semana, agora com um foco ainda mais intenso na preparação para o vestibular que se aproximava rapidamente. Durante o último ano do ensino médio, Rafael transformou sua vida numa máquina de estudos com precisão quase militar, dedicando cada minuto disponível à preparação para o que ele mesmo chamava de a oportunidade da minha vida, o vestibular para arquitetura na Universidade de São Paulo, uma das instituições mais prestigiosas e concorridas do país. Sua rotina diária começava às 4h15 da manhã, quando o despertador tocava no quarto pequeno que dividia com o primo mais novo da tia Rosa. Nos primeiros 15 minutos depois de acordar, Rafael fazia exercícios de respiração e alongamento que havia aprendido num livro sobre técnicas de concentração, preparando mente e corpo para o dia intenso que o esperava. Das 4h30 às 5h30 da manhã, Rafael estudava matemática e física, disciplinas que exigiam raciocínio lógico mais aguçado e que ele preferia abordar quando sua mente estava fresca e descansada. Depois de tomar um café rápido preparado pela tia Rosa, que sempre acordava alguns minutos antes dele para garantir que não faltasse nada, Rafael seguia para a padaria de seu Joaquim, onde trabalhava das 6 da manhã ao meio-dia. O trabalho na padaria havia se tornado muito mais do que uma simples fonte de renda. Rafael transformará aquele ambiente numa extensão de seus estudos, aplicando conceitos de matemática nos cálculos de ingredientes e proporções, observando princípios de física na operação dos fornos, e até mesmo desenvolvendo sua criatividade ao ajudar a criar novos tipos de pães e doces. Seu Joaquim, que havia acompanhado a evolução do menino ao longo dos anos, se tornará um dos maiores incentivadores dos estudos de Rafael. "Menino", dizia ele sempre que via Rafael lendo algum livro durante os intervalos, "você vai longe.
Eu vejo nos seus olhos uma sede de conhecimento que é rara de encontrar. Para ajudar Rafael em sua preparação, seu Joaquim permitia que ele ajustasse seus horários de trabalho sempre que precisava participar de alguma atividade escolar importante ou quando tinha provas que exigiam mais concentração. Das 12h30 às 6 da tarde, Rafael frequentava as aulas regulares do ensino médio na escola estadual Professor Antônio Firmino de Proença, onde havia se tornado uma referência para professores e colegas pela sua dedicação excepcional aos estudos. Mesmo vindo de uma rotina de trabalho matinal que deixaria qualquer adulto cansado, Rafael participava ativamente de todas as aulas, fazia perguntas inteligentes e sempre oferecia ajuda aos colegas que tinham dificuldades em matemática e física. Seus professores começaram a tratá-lo de forma diferenciada, reconhecendo nele um potencial acadêmico que merecia todo o apoio possível. À noite, das 6h30 às 10h, Rafael se dedicava aos estudos individuais em casa, com um cronograma rigorosamente planejado que cobria todas as disciplinas exigidas no vestibular da USP. Rosa havia conseguido instalar uma mesa de estudos no quarto de Rafael, onde ele organizava seus materiais com precisão quase obsessiva, livros didáticos emprestados da biblioteca municipal, cadernos com resumos manuscritos de cada matéria, listas de exercícios conseguidas com o professor Eduardo, e até mesmo provas de vestibulares anteriores que ele resolvia cronometrando o tempo para simular as condições reais do exame. Os fins de semana se tornaram momentos ainda mais intensos de preparação. Professor Eduardo havia conseguido organizar um grupo de estudos com outros jovens da região que também sonhavam com o ensino superior, reunindo-se na casa de um dos professores da escola municipal para sessões de estudos coletivos que duravam sábados e domingos inteiros. Rafael era sempre um dos mais dedicados do grupo, chegando primeiro e saindo por último, sempre disposto a ajudar os colegas com dificuldades e aprender com aqueles que dominavam melhor certas disciplinas. Durante esse período, Rafael também conseguiu manter contato regular com o arquiteto Carlos Mendes, que havia se impressionado tanto com a determinação do jovem que decidiu oferecer orientação gratuita sobre aspectos específicos da profissão e do curso de arquitetura. Uma vez por mês, Rafael visitava o escritório de Carlos para conversas que duravam horas inteiras, discutindo não apenas questões técnicas da arquitetura, mas também aspectos práticos da profissão, mercado de trabalho, e especificidades do curso universitário que o aguardava. Rafael, disse Carlos durante uma dessas conversas, você tem algo que muitos dos meus estagiários de universidades caras não têm, uma compreensão real dos problemas que a arquitetura pode resolver. Você não quer ser arquiteto por status ou dinheiro. Você quer porque entende que esta profissão pode transformar vidas. Essas palavras fortaleciam ainda mais a determinação de Rafael, lembrando-o constantemente do propósito maior que motivava toda a sua dedicação aos estudos. Nos meses que antecederam o vestibular, Rafael reduziu ainda mais suas horas de sono, estudando frequentemente até a 1 ou 2 da madrugada. Rosa se preocupava com a saúde do sobrinho e tentava convencê-lo a descansar mais, mas Rafael estava completamente focado no seu objetivo. Tia, explicava ele, eu sei que só vou ter uma chance de passar neste vestibular. Não posso pagar cursinho caro, não tenho computador em casa, não estudei em escola particular. A única vantagem que tenho é a minha vontade de estudar mais do que qualquer outro candidato. Maria visitava Rafael uma vez por semana, sempre trazendo alguma comida especial que havia preparado e palavras de encorajamento que davam forças para ele continuar. Durante essas visitas, mãe e filho conversavam sobre sonhos, medos, expectativas e a pressão enorme que ambos sentiam em relação ao futuro que se aproximava rapidamente. Meu filho, dizia Maria, independente do que acontecer neste vestibular, eu já me orgulho imensamente do homem que você se tornou. Mas eu sei que você vai conseguir, porque nunca vi ninguém lutar tanto por um sonho como você está lutando. O dia do vestibular chegou como uma tempestade que havia sido prevista há anos, mas que ainda assim causou turbulência emocional em Rafael quando finalmente se materializou no calendário. Era uma manhã de domingo do mês de novembro, com o calor característico da primavera paulistana começando a dar sinais da intensidade que atingiria no verão, e Rafael acordou às 4 da manhã mesmo tendo programado o despertador para as 5, seu corpo simplesmente se recusou a continuar dormindo devido à ansiedade que havia se acumulado durante semanas de preparação final.
Na cozinha da casa de tia Rosa, Rafael encontrou um café da manhã especial que ela havia preparado na madrugada, pães frescos comprados na padaria mais cara do bairro, frutas que ela havia guardado dinheiro durante semanas para comprar, suco de laranja natural, e até mesmo um pedaço de bolo de chocolate que representava um luxo considerável no orçamento familiar. "Come tudo, menino", disse Rosa com os olhos marejados de emoção. "Hoje você vai precisar de toda a energia possível para realizar nosso sonho." Durante o café da manhã, Rafael revisou mentalmente toda a sua trajetória de preparação, dos anos de aulas com o professor Eduardo, as madrugadas estudando na mesa improvisada do quarto, os fins de semana dedicados a resolver exercícios de vestibulares anteriores, as conversas inspiradoras com o arquiteto Carlos Mendes, e principalmente a confiança inabalável que sua mãe Maria sempre depositara nele. Essa retrospectiva não apenas o acalmou, mas também fortaleceu sua determinação. Dele havia se preparado como nunca ninguém de sua idade se preparara para coisa alguma, e agora era o momento de transformar anos de dedicação em resultado concreto. O trajeto até a cidade universitária foi uma jornada que durou quase 2 horas, tempo que Rafael utilizou para fazer exercícios de respiração e visualização positiva que havia aprendido em livros de autoajuda emprestados da biblioteca. No ônibus lotado que o levava até o metrô, observou dezenas de outros jovens que pareciam tão nervosos quanto ele, carregando mochilas cheias de materiais e conversando ansiosamente sobre as questões que poderiam cair na prova. Rafael preferiu ficar em silêncio, concentrado em manter a calma e revisar mentalmente os principais conceitos que havia estudado durante meses. Chegando na USP 2 horas antes do início da prova, Rafael se sentiu simultaneamente impressionado e intimidado pela magnitude do campus universitário. Era a primeira vez que via de perto uma estrutura educacional tão grandiosa, prédios modernos e bem conservados, áreas verdes extensas e bem cuidadas, laboratórios com equipamentos que ele só conhecia através de fotografias, e principalmente uma atmosfera de conhecimento e possibilidades que parecia palpável no ar. Milhares de jovens caminhavam pelos corredores com a mesma mistura de nervosismo e expectativa que Rafael sentia, mas ele não pôde deixar de notar que muitos pareciam completamente confortáveis naquele ambiente, como se sempre tivessem pertencido àquele mundo acadêmico. Observando os outros candidatos durante a espera, Rafael percebeu diferenças socioeconômicas que saltavam aos olhos, e muitos chegaram de carro com os pais, carregavam materiais caros e novos, vestiam roupas de marca, e conversavam com desenvoltura sobre escolas particulares renomadas e cursinhos especializados que custavam fortunas. Rafael estava sozinho, com sua mochila velha remendada em vários lugares, seus lápis emprestados da escola pública, e roupas simples mais limpas que Rosa havia passado especialmente para aquela ocasião. Por um momento, sentiu-se como um intruso tentando participar de um jogo para o qual não havia sido convidado. Essa sensação de inadequação, porém, durou apenas alguns minutos antes de ser substituída por uma determinação ainda mais forte. Rafael lembrou das palavras que professor Eduardo sempre repetia, e a universidade não escolhe pessoas pela origem, mas pelo conhecimento e pela dedicação. No momento da prova, todos os candidatos ficam iguais diante das questões, o que faz a diferença é o preparo e a vontade de vencer. Respirando fundo e ajustando a postura, Rafael se dirigiu para a sala onde faria sua prova, carregando consigo não apenas anos de estudo intensivo, mas também a esperança de toda a sua família. A primeira fase da prova incluía questões de matemática, física, química, biologia, história e geografia, um conteúdo extenso que testaria não apenas conhecimentos específicos, mas também a capacidade de administrar o tempo sob pressão. Rafael havia treinado exaustivamente a gestão do tempo durante suas simulações em casa, cronometrando cada tipo de questão e desenvolvendo estratégias para otimizar seu desempenho dentro do prazo estabelecido. Quando recebeu o caderno de questões, suas mãos tremeram ligeiramente por alguns segundos antes de se firmarem com a confiança de quem havia se preparado adequadamente para aquele momento. As questões de matemática e física foram as primeiras que Rafael abordou, seguindo a estratégia que havia planejado de começar pelas disciplinas em que se sentia mais seguro. Sua facilidade natural com números, desenvolvida desde a infância e aperfeiçoada através de anos de estudo disciplinado, se manifestou claramente. Ele resolvia cálculos complexos com agilidade, visualizava problemas geométricos mentalmente, e aplicava fórmulas físicas com uma naturalidade que o surpreendeu positivamente.
As questões sobre resistência de materiais e estruturas arquitetônicas pareciam ter sido escritas especialmente para ele, combinando perfeitamente conhecimentos teóricos com experiências práticas que havia acumulado observando construções no seu bairro e conversando com profissionais da área. A segunda fase do vestibular, realizada algumas semanas depois, seria ainda mais decisiva para seu futuro. Esta etapa incluía uma prova específica de aptidão arquitetônica, onde os candidatos precisavam demonstrar habilidades de desenho técnico, percepção espacial e capacidade de transformar ideias abstratas em projetos visuais concretos. Rafael havia se preparado intensivamente para esta fase, praticando desenho técnico durante horas com materiais emprestados do arquiteto Carlos Mendes e desenvolvendo projetos arquitetônicos fictícios que combinavam funcionalidade com criatividade. No dia da prova de aptidão, Rafael se sentiu em casa desde o primeiro minuto. As questões pediam para os candidatos projetarem uma pequena residência considerando limitações de terreno, orçamento e necessidades específicas de uma família, exatamente o tipo de desafio que ele havia enfrentado mentalmente centenas de vezes ao observar as dificuldades habitacionais do seu próprio bairro. Seus desenhos técnicos tinham uma precisão que refletia anos de observação e prática, enquanto suas soluções arquitetônicas demonstravam uma sensibilidade social que poucos candidatos conseguiriam expressar com tanta autenticidade. Quando terminou a última questão da segunda fase, Rafael saiu da sala de prova exausto física e emocionalmente, mas com uma sensação estranha de completude. Havia colocado no papel não apenas conhecimentos técnicos adquiridos através de estudo, mas também sua história pessoal, suas experiências de vida, seus sonhos de transformar através da arquitetura a realidade de pessoas como sua família. Independente do resultado, ele sabia que havia dado absolutamente tudo de si naquelas provas, honrando cada pessoa que havia acreditado em seu potencial ao longo dos anos. Os 3 meses que se passaram entre o término das provas e a divulgação dos resultados foram os mais longos e ansiosos da vida de Rafael. Durante esse período, ele manteve sua rotina de trabalho na padaria e continuou estudando, agora focado em se preparar para a eventualidade de não passar no vestibular da USP. Nesse caso, tentaria outras universidades públicas ou privadas com bolsa de estudos, determinado a não desistir do sonho de se tornar arquiteto. Professor Eduardo visitava regularmente para acompanhar seu estado emocional e continuar oferecendo apoio e orientação, sempre reforçando sua confiança no potencial excepcional que Rafael havia demonstrado ao longo dos anos. Maria também intensificou suas visitas ao filho durante esse período de espera, trazendo não apenas comida e carinho, mas principalmente uma fé inabalável no sucesso que ela tinha certeza que viria. Filho, dizia ela durante essas visitas, eu sonho com você de avental branco desenhando casas bonitas todas as noites. Esse sonho é tão real na minha cabeça que eu já sei que vai se realizar. Essas palavras da mãe sempre renovavam as forças de Rafael para continuar acreditando, mesmo nos momentos em que a ansiedade ameaçava tomar conta de seus pensamentos. No dia da divulgação dos resultados, Rafael estava trabalhando na padaria quando seu Joaquim recebeu um telefonema de Rosa avisando que a lista havia sido publicada no site da universidade. Menino, disse seu Joaquim com uma empolgação mal contida, vamos logo ver esse resultado. Eu tenho certeza que você conseguiu. Eles fecharam a padaria temporariamente e foram juntos até uma lan house próxima, onde Rafael poderia acessar a internet para verificar se seu nome estava entre os aprovados. Com as mãos tremendo visivelmente, Rafael digitou lentamente seu número de inscrição no site da USP. A página demorou alguns segundos eternos para carregar completamente, e quando finalmente apareceu na tela a palavra aprovado ao lado do curso Arquitetura e Urbanismo, Rafael ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro, como se não conseguisse processar completamente a informação que acabará de receber. Seu Joaquim foi o primeiro a reagir, gritando de alegria e abraçando o jovem que havia acompanhado crescer durante anos de trabalho conjunto na padaria. Eu sabia. Eu sempre soube que você conseguiria, gritou seu Joaquim, atraindo a atenção de todos na lan house. Este menino vai ser o arquiteto mais importante do Brasil. Rafael, ainda em estado de choque, pediu para conferir o resultado mais uma vez, temendo que pudesse ter havido algum engano ou que seus olhos estivessem pregando uma peça cruel em sua mente cansada pela ansiedade dos últimos meses. Mas lá estava, claro e incontestável, seu nome na lista de aprovados, ocupando uma posição entre os primeiros colocados no curso mais concorrido da universidade mais prestigiosa do país.
A notícia se espalhou pela comunidade com a velocidade de um incêndio em dia de vento seco. Professor Eduardo foi um dos primeiros a ser informado e chegou correndo na padaria com lágrimas de alegria nos olhos, abraçando seu ex-aluno com orgulho de um pai que vê o filho conquistar algo que parecia impossível apenas alguns anos antes. Rafael, disse Eduardo com a voz embargada, você não apenas passou no vestibular, você provou que sonhos não têm endereço, não têm classe social, não têm limitações quando acompanhados de determinação e trabalho duro. Carlos Mendes soube da aprovação através de um telefonema de Eduardo e imediatamente fechou seu escritório para se juntar à celebração improvisa que estava acontecendo na padaria de seu Joaquim. Eu sempre disse que este menino tinha algo especial, comentou Carlos para todos que quisessem ouvir. Agora ele vai ter a chance de mostrar para o mundo inteiro do que é capaz. A alegria de Carlos era genuína e contagiante, ele sabia que havia contribuído para formar um futuro arquiteto que provavelmente faria diferença na profissão. Tia Rosa preparou um jantar especial naquela noite, convidando vizinhos e amigos próximos para celebrar a conquista histórica de Rafael. Ele seria o primeiro jovem daquele bairro a conseguir uma vaga num curso tão concorrido numa universidade pública de prestígio. A casa simples de Rosa se encheu de pessoas que haviam acompanhado, mesmo que de longe, a jornada de dedicação e sacrifício que Rafael havia percorrido durante anos. Maria chegou ao jantar com os olhos vermelhos de tanto chorar, lágrimas de alegria pura que ela não conseguia controlar desde que recebera a notícia por telefone. Quando abraçou Rafael, ela sussurrou em seu ouvido palavras que ele carregaria para sempre: meu arquiteto, meu menino doutor, você realizou o sonho de toda a nossa família. Agora você vai poder construir um mundo melhor para pessoas como a gente. A maior surpresa da noite foi a chegada inesperada de João, que apareceu na porta da casa de Rosa sem avisar, carregando nos braços uma garrafa de refrigerante, um luxo considerável para alguém em sua situação financeira. Pai e filho se olharam em silêncio por um longo momento carregado de emoções complexas, até que João, com lágrimas nos olhos que há anos não derramava, disse: "Me desculpa, filho. Desculpa por não ter acreditado em você. Você é muito melhor do que eu jamais imaginei que pudesse ser." Foi um momento de reconciliação que curou feridas antigas e abriu caminho para uma nova fase no relacionamento familiar. Na manhã seguinte, Rafael acordou ainda sem acreditar completamente na realidade da sua aprovação. Olhou para o certificado de conclusão do ensino médio pendurado na parede do quarto e imaginou como seria quando pudesse pendurar ao lado dele um diploma de arquiteto da Universidade de São Paulo. O sonho que havia nascido num caderno achado no lixo finalmente estava se tornando realidade, e Rafael sabia que aquele era apenas o primeiro passo de uma jornada ainda mais desafiadora e emocionante que estava começando. 25 anos depois daquela noite de celebração na casa de tia Rosa, Rafael Henrique Silva se tornou uma das referências mais respeitadas em arquitetura social no Brasil, mas principalmente um homem que nunca esqueceu suas origens nem abandonou seu compromisso com a transformação da realidade das comunidades periféricas. Formado como o melhor aluno de sua turma na USP, Rafael construiu uma carreira que combina excelência técnica com responsabilidade social, desenvolvendo projetos inovadores que provam que a arquitetura de qualidade não é privilégio exclusivo de classes econômicas mais altas. Durante os 5 anos de graduação, Rafael manteve uma rotina de estudos que impressionava professores e colegas pela intensidade e dedicação. Mesmo frequentando uma das universidades mais exigentes do país, ele nunca perdeu o foco nem permitiu que o ambiente acadêmico mudasse sua personalidade essencial. Continuou trabalhando meio período para se sustentar e ajudar nas despesas familiares, estudava nas horas vagas com a mesma determinação que sempre o caracterizou, e sempre encontrava tempo para retornar ao seu bairro de origem para ensinar matemática e desenho técnico para crianças e jovens da comunidade. Foi durante o 3º ano da faculdade que Rafael fundou o projeto Arquitetura para Todos, uma iniciativa social que oferecia consultoria arquitetônica gratuita para famílias de baixa renda que precisavam construir, reformar ou ampliar suas casas com segurança e funcionalidade. O projeto rapidamente ganhou reconhecimento dentro da universidade e passou a receber apoio de professores e patrocínio de empresas da construção civil que se interessaram pela proposta socialmente responsável que Rafael havia desenvolvido. Através do Arquitetura para Todos, Rafael projetou centenas de casas populares que se tornaram referência de como é possível conciliar baixo custo com qualidade estética e funcional.
Suas soluções arquitetônicas inovadoras incluíam técnicas construtivas que reduziam custos sem comprometer a segurança estrutural, aproveitamento inteligente de espaços pequenos que aumentavam significativamente a sensação de amplitude, e uso criativo de materiais alternativos que tornavam as construções mais sustentáveis e acessíveis financeiramente. Seu projeto de conclusão de curso foi um conjunto habitacional popular que revolucionou conceitos tradicionais de habitação social no Brasil. Rafael desenvolveu um modelo construtivo que permitia às próprias famílias participarem ativamente da construção de suas casas, reduzindo custos de mão de obra e criando um sentimento de propriedade e orgulho que raramente existia em projetos habitacionais convencionais. O projeto incluía espaços comunitários integrados, áreas verdes planejadas, e soluções inteligentes para problemas típicos de conjuntos populares, como falta de privacidade e ausência de identidade arquitetônica. A dissertação de Rafael chamou a atenção de professores, profissionais da área, e até mesmo gestores públicos responsáveis por políticas habitacionais. Antes mesmo de sua formatura, ele já havia recebido convites para trabalhar em escritórios renomados e propostas para desenvolver projetos habitacionais em parcerias público-privadas. Rafael escolheu trabalhar inicialmente no escritório de Carlos Mendes, que havia se expandido e se especializado em projetos sociais, onde poderia aplicar imediatamente seus conhecimentos para melhorar a vida de pessoas em situações semelhantes àquela que ele próprio havia vivido. 5 anos depois de formado, Rafael decidiu abrir seu próprio escritório de arquitetura, focado exclusivamente em projetos sociais, habitação popular e arquitetura sustentável. Sua empresa, batizada de O Espaço Digno Arquitetura, rapidamente se estabeleceu como referência nacional em soluções habitacionais inovadoras para comunidades de baixa renda. Rafael desenvolveu metodologias construtivas patenteadas que conseguiam reduzir custos de construção em até 40% sem comprometer qualidade ou segurança, tornando a habitação digna acessível para famílias que tradicionalmente ficavam excluídas do mercado formal de construção civil. Os projetos de Rafael começaram a receber reconhecimento internacional quando ele desenvolveu um sistema construtivo modular que permitia construir casas de alta qualidade em tempo recorde e com custos extremamente baixos. O sistema foi adotado por ONGs humanitárias para a construção de habitações emergenciais em áreas de desastre, e posteriormente adaptado para programas governamentais de habitação popular em diversos países da América Latina e África. Professor Eduardo, que acompanhou toda a trajetória de Rafael desde os tempos das aulas particulares aos sábados, se aposentou aos 70 anos, mas continuou visitando regularmente o escritório de arquitetura do ex-aluno. Rafael, dizia ele sempre que observava os projetos em desenvolvimento, você superou todas as expectativas que eu tinha quando comecei a dar aulas para aquele menino de 12 anos. Você provou que educação realmente transforma vidas e que sonhos não têm limites quando acompanhados de trabalho duro. Aos 42 anos, Rafael é hoje proprietário de um dos escritórios de arquitetura social mais respeitados do país, professor convidado em várias universidades onde ensina disciplinas relacionadas à habitação popular, autor de 3 livros sobre arquitetura social que se tornaram referência acadêmica, e pai de 2 filhos que ele está criando com os mesmos valores de determinação e responsabilidade social que aprendeu com sua própria família. Maria, que hoje vive numa casa confortável que Rafael projetou especialmente para ela, finalmente pode se orgulhar de ter criado um filho que não apenas realizou seus próprios sonhos, mas que dedica sua vida profissional a realizar os sonhos habitacionais de milhares de outras famílias brasileiras. Em seu escritório, Rafael mantém emoldurada na parede principal uma foto da primeira casa que desenhou aos 8 anos naquele caderno achado no lixo, ao lado de uma foto atual de um dos conjuntos habitacionais que projetou. Entre as 2 imagens, uma frase que resume sua filosofia de vida e trabalho: a arquitetura não é sobre construir prédios bonitos para quem tem dinheiro. É sobre criar espaços dignos que transformem vidas e comunidades. A história de Rafael prova definitivamente que limites existem apenas em nossas mentes, e que a combinação de sonhos grandes com trabalho árduo e persistência pode superar qualquer obstáculo socioeconômico, transformando não apenas a vida de quem sonha, mas também a realidade de todos aqueles que se beneficiam dos frutos desses sonhos realizados através de muito suor e determinação.